Fala galera, tudo certo? Seguinte, o vídeo de hoje é pesado, mas necessário. Se você acompanha o canal, já tá ligado que a cada dia o caso da Vitória só piora. Só que agora surgiu uma bomba nova que a maioria dos canais aí tão só passando por cima. Aqui não, parceiro. Aqui a gente vai fundo, sem enrolação, sem filtro e com a verdade nua e crua. A polícia finalmente conseguiu destravar o celular do Maicon. E o que eles encontraram lá dentro não é pouca coisa não. Tem arquivo apagado, tem imagem que nunca tinha sido vista, tem conversa que foi sumida, e eu te garanto, essas novas informações jogam o caso numa outra direção. Uma direção que pode provar que o Maicon não só mentiu em tudo o que disse, mas que ele se preparou para esse crime com uma frieza de gelar o sangue. Se você quer saber a real do que estava dentro daquele aparelho, se o Maicon agiu sozinho ou se tem mais gente envolvida, fica comigo até o fim porque nesse vídeo eu vou te mostrar detalhe por detalhe o que foi encontrado. E tem coisa ali que pode virar até peça de acusação no tribunal. Já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque aqui a gente não passa pano pra ninguém e não faz média com bandido. Aqui é olho no olho, análise investigativa na veia. Do jeito que tem que ser. Vamos começar essa investigação. Parte 2 vem aí com os bastidores da perícia do celular e por que essa imagem tá deixando até investigador em choque. Então bora seguir nessa investigação sinistra, porque o que vem agora é de arrepiar. Quando o pessoal da polícia conseguiu acesso ao celular do Maicon, e não foi fácil não, o cara tentou apagar tudo. Os peritos já sabiam que ia ter coisa cabeluda ali. Mas ninguém esperava o que estava escondido naquele aparelho. Primeiro, eles usaram uma tecnologia avançada de recuperação de dados, tipo aqueles programas de contra-hacker mesmo, coisa que só polícia especializada tem acesso. E num desses arquivos recuperados, estava lá uma imagem que até os próprios investigadores disseram que travaram na hora. Essa foto não foi tirada por engano, não foi um print qualquer. Foi uma imagem tirada dentro da casa do Maicon, no dia do crime. E o detalhe mais assustador: essa imagem mostra uma silhueta caída no chão, em posição que lembra alguém desacordado, ou pior. A qualidade não é 100%, mas dá para ver claramente que é o mesmo cômodo onde o sangue da Vitória foi encontrado depois pela perícia. E aí começa o problema. O Maicon nunca disse que a Vitória chegou a entrar naquela parte da casa. Ele negou, jurou que ela foi embora e que ele só ficou preocupado depois. Só que essa imagem desmente tudo, parceiro. E pior, a hora registrada na foto bate com o horário em que a mãe da Vitória ainda estava ligando para a filha e caía direto na caixa postal. Ou seja, enquanto a família já estava desesperada atrás da menina, essa imagem estava sendo tirada no meio do crime. É ou não é de gelar? Nos bastidores, um investigador confidenciou que essa imagem muda tudo, que ela é a primeira prova visual direta de que o crime aconteceu ali e que o Maicon estava mentindo desde o primeiro segundo. E tem mais. O arquivo tinha sido apagado do celular, mas o sistema da perícia recuperou com data e hora. Tentaram esconder, mas não conseguiram. E agora a pergunta é: se ele tirou essa foto, por quê? O que ele queria registrar? Era algum tipo de troféu do crime? Ele mandou isso para alguém? Estava documentando o que fez? É isso que a gente vai explorar na parte 3. Porque não foi só essa imagem que apareceu. Conversas deletadas, mensagens suspeitas e um possível contato com alguém que pode ser cúmplice. Tá pronto para continuar? Agora segura essa, porque a coisa fica ainda mais pesada. Depois da polícia recuperar a tal imagem no celular do Maicon, os peritos resolveram fuçar até o osso. Começaram a vasculhar tudo. Mensagens deletadas, histórico de ligações, conversas arquivadas. E o que eles acharam, meu amigo? Coloca uma pulga atrás da orelha de qualquer um. Primeira bomba. Existem conversas apagadas horas antes e depois do horário estimado do crime. E não é com qualquer pessoa, não. Um dos contatos é identificado só por um apelido estranho, algo como X, sem foto de perfil e com criptografia ativada. O papo sumiu.
Mas os metadados revelam o horário das mensagens trocadas. A polícia está tentando agora recuperar o conteúdo dessas conversas. Mas só o fato de existirem mensagens trocadas no meio do caos já levanta a suspeita. Será que o Michael não estava sozinho mesmo? Será que ele falou com alguém antes, durante ou depois do crime para pedir ajuda ou para acobertar alguma coisa? E tem mais. Um dos investigadores confirmou que foi encontrado um áudio apagado, com duração de 6 segundos, enviado no mesmo horário em que a polícia acredita que a Vitória já não estava mais com vida. O conteúdo ainda não foi recuperado, mas especialistas em análise forense digital estão em cima disso. Se esse áudio voltar, pode ser o estopim para enquadrar mais gente. Outro detalhe que chamou a atenção foi uma ligação não atendida, feita de um número de fora do estado, e que durou exatamente 2 segundos. Ligou, caiu. Mas o número já está sendo rastreado. E há quem diga que pode ser alguém tentando se comunicar com o Michael para saber se deu tudo certo. Isso é especulação por enquanto, mas a polícia não descarta nenhum cenário. E aqui começa uma nova linha de investigação. O Michael pode ter sido o autor direto do crime, mas e se ele foi instruído por alguém? E se teve ajuda para sumir com o corpo? Alguém pode ter dirigido o carro junto? Pode ter ajudado a limpar a cena? A reconstituição que está marcada vai ajudar a entender isso. Mas já ficou claro que com o conteúdo do celular, não dá mais para acreditar nessa versão de lobo solitário que ele tenta vender. E aí, minha gente? Vocês acham que a defesa do Michael ficou quietinha depois que estouraram esses laudos todos? Que nada. Os advogados dele já estão se coçando para tentar virar esse jogo, mas vou te falar. Parece mais desespero do que estratégia. Logo depois que veio a bomba da imagem recuperada no celular e dos vestígios de sangue no banheiro e no carro, os advogados entraram com um pedido questionando a cadeia de custódia das provas. Para quem não está ligado, cadeia de custódia é basicamente o controle que a polícia tem que ter para garantir que as provas não foram mexidas ou plantadas. Eles estão querendo dizer que talvez aquele sangue ali não seja confiável, ou possa ter sido colocado depois. Papo furado? Pode ser. Mas no papel, é uma manobra que eles usam para tentar criar dúvida e bagunçar o processo. Só que o juiz já recusou esse pedido de anulação e disse que os exames foram feitos dentro de todos os padrões. Ou seja, tentaram, mas não colou. Agora olha isso. O advogado de defesa chegou a dizer numa entrevista que a mídia está demonizando o Michael e que as provas são circunstanciais. Mano, sangue no banheiro, sangue no carro, imagem da menina presa e ainda querem chamar de circunstancial. Só que tem um detalhe. Esse tipo de discurso costuma funcionar com parte do público. Tem gente que entra na onda do "será que não é armação?" E por isso a defesa bate nessa tecla. Mas a verdade é que nos bastidores a defesa sabe que está tudo desmoronando. Tanto que já tem conversinha rolando de que eles vão tentar empurrar a tese de que Michael tem distúrbios mentais. Isso mesmo. Vão alegar que ele não tinha plena consciência dos atos. Já tem até psiquiatra forense escalado para avaliar o cara. E isso vai rolar nos próximos dias. Se o laudo apontar algum transtorno, eles vão tentar levar o caso para um julgamento com medidas de segurança, tipo internação ao invés de cadeia. Mas vou te dizer, não tá fácil colar essa ideia, porque os laudos psicológicos preliminares mostram que ele sabe muito bem o que fez, e que ele só muda o discurso para tentar escapar da bronca. Enquanto isso, o Ministério Público já está preparando a denúncia pesada: homicídio qualificado, ocultação de cadáver, sequestro e ainda cogita formação de quadrilha, se outras pessoas forem envolvidas. Se liga nessa parte, porque agora o bicho pega de verdade. A Polícia Civil já marcou a reconstituição do crime para o dia 24 de abril. E essa etapa vai ser um divisor de águas. É aquele momento onde não tem mais espaço para achismo, é preto no branco. Só que tem um detalhe importante. O Michael se recusou a participar. Disse que não vai comparecer, alegando instabilidade emocional. Mas, meu parceiro, a polícia nem ligou. Já mandou avisar que vai rolar mesmo assim,
com ou sem a presença dele. E o mais interessante, eles vão usar um policial com o mesmo porte físico do Maicon para simular tudo, do tipo altura parecida, peso próximo, mesma compleição corporal, tudo para deixar o cenário o mais realista possível. E para deixar o negócio mais técnico ainda, a polícia vai usar uma boneca com o mesmo peso da Vitória para testar se é fisicamente viável que ele tenha carregado ela sozinho até o local onde o corpo foi encontrado. Sabe por que isso é importante? Porque se ficar claro que seria impossível carregar aquele corpo sem ajuda, a investigação abre uma nova linha, que é o envolvimento de um possível comparsa. Aí, meu irmão, o caso dá mais uma virada pesada. Outra coisa, toda a reconstituição vai ser gravada com drones e scanners 3D, para não restar nenhuma dúvida sobre as posições, distâncias e o esforço necessário para mover o corpo. Fontes de dentro da investigação já disseram que aquela estradinha onde o corpo da Vitória foi deixado é de difícil acesso, cheia de buraco e mato alto. Não é o tipo de lugar onde uma pessoa sozinha consegue descer com um corpo desfalecido sem fazer barulho, cair ou deixar rastros. E é aí que entra o relato do policial que vai fazer o papel do Maicon. Ele vai descrever em detalhes o grau de dificuldade da tarefa e isso vai ser usado no inquérito como prova técnica. Se ele disser que foi muito difícil ou praticamente impossível, já era. A teoria de que o Maicon teve ajuda ganha força pra caramba. Só para você ter ideia, os investigadores estão tratando essa reconstituição como o momento-chave do caso. Um deles falou fora dos microfones que, dependendo do que rolar nesse teste, o inquérito pode ser reaberto com novas linhas, inclusive para identificar cúmplices que ainda estão no anonimato ou sendo protegidos. E a gente vai acompanhar isso de perto, porque tem coisa escondida aí, e esse teatro do Maicon de querer bancar o doido não vai colar para sempre. Rapaziada, agora o caldo engrossa. O que a gente vai falar aqui não está sendo comentado oficialmente pela polícia, mas tem muito fuxico de bastidor e fonte quente dizendo que tem gente próxima do Maicon sendo monitorada discretamente. Não é à toa que estão querendo tanto essa reconstituição. O objetivo não é só confirmar se ele fez sozinho, mas também entender quem mais pode ter botado a mão nessa parada. E olha, segundo um contato nosso dentro da investigação, pelo menos 2 nomes já estão em observação silenciosa. Não tem indiciamento, não tem nome na mídia, mas os investigadores estão de olho neles faz tempo. Um deles seria alguém muito próximo da família, e o outro um conhecido que frequentava o mesmo círculo social do Maicon. Os 2 foram ouvidos pela polícia, mas as histórias deles não bateram completamente. Disseram que nem sabiam da Vitória, que não viram nada demais. Mas tem registro de celular e câmera que mostra o contrário. E aí vem a pergunta que está martelando na cabeça de todo mundo. Será que o Maicon está tentando segurar esses nomes? Porque pensa comigo, se ele confessasse que teve ajuda, ele estaria jogando outra pessoa na fogueira, certo? Mas se ele segura a bronca toda sozinho, a pena dele aumenta, só que ele protege quem estava junto. É aquele esquema de morre o burro, mas não entrega a carroça, saca? Só que tem mais. A perícia está trabalhando em um segundo celular, um aparelho reserva que teria sido encontrado na casa da mãe do Maicon. Esse celular está com senha, bloqueado, mas a equipe técnica já está em cima. E a suspeita é que ali dentro tenha mensagens, fotos e registros de ligações que podem comprometer outras pessoas. Por enquanto, silêncio total, mas o clima entre os investigadores é de expectativa. Um delegado que falou com a gente em off mandou essa. O Maicon tá segurando informação. Ele não tá contando tudo, mas cada mentira dele abre mais espaço pra gente cavar fundo. E quando a gente cava, sempre acha mais coisa. Ou seja, o que já é ruim pra ele, pode piorar ainda mais. E um detalhe que quase ninguém tá comentando. Há relatos de que o Maicon andava muito nervoso nas últimas semanas antes da prisão. Mas não era com a investigação. Era com gente próxima. Ele teve discussões tensas, chegou a sumir por uns dias,
e depois apareceu dizendo que estava doente. Só que agora, olhando em retrospecto, parece que ele estava tentando fugir de alguém, não da polícia. Talvez de quem ajudou, e agora está ameaçando ele de alguma forma, para ele continuar calado. Pode ser só especulação? Pode. Mas onde tem fumaça? E aí, minha gente? Chegamos na parte final desse quebra-cabeça macabro. Se você acompanhou até aqui, já sacou que o caso do Maicon tá longe de ser só mais um crime. Isso aqui, mano, tem cara de trama pesada, suja, cheia de mentira, manipulação e talvez até proteção de gente influente. O Ministério Público já tá com tudo na mão. Os laudos, os exames, os prints, as imagens e o tal celular extra que estão tentando desbloquear. O delegado que comanda o caso disse que o inquérito está praticamente pronto, mas ainda faltam 2 detalhes: a reconstituição e um possível acordo de colaboração. Sim, você ouviu certo. Delação premiada está sendo cogitada. O burburinho é que a defesa do Maicon começou a sondar essa possibilidade depois que os exames ferraram ele de vez. A real é que agora ele não tem mais onde se esconder. O que ele disser vai ser confrontado com provas. Se inventar história, a casa cai mais rápido. Então a única chance de tentar aliviar a barra é entregar alguém maior ou mostrar que ele foi pressionado, coagido a fazer o que fez. Mas aí que tá. A justiça não vai aceitar qualquer coisa só para reduzir pena, não. Tem que vir com nome, endereço e prova. E se ele abrir o bico, pode ser que gente graúda entre nessa jogada. Porque o que se comenta é que tem gente tentando apagar rastros, tentando parecer que nem sabia de nada. Enquanto na real estava junto, ou pelo menos sabia e ficou quieto. A reconstituição marcada para o dia 24 vai ser a cereja do bolo. Mesmo sem a presença do Maicon, o que for reconstruído ali pode bater com a versão que ele deu, ou detonar ela de vez. Se ficar claro que ele não teria força ou condição física de levar o corpo sozinho, aí, meu parceiro, vai ser difícil manter a narrativa de que ele foi lobo solitário. E já tem promotor de olho nisso. Fontes nossas disseram que o Ministério Público já prepara denúncia com base em homicídio qualificado, ocultação de cadáver e sequestro. E pode vir até um agravante extra dependendo do que sair dessa reconstituição. Para fechar, a gente não tá aqui só para te contar o que já saiu nos jornais. Nosso objetivo é ir além, cutucar onde os outros não cutucam, fazer perguntas incômodas e botar luz no que está sendo escondido. Se você quer seguir acompanhando esse caso com a seriedade e o respeito que a Vitória merece, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com todo mundo que ainda acha que já tá tudo resolvido. Não tá. Tá só começando. Valeu por ficar até aqui. E lembra, a justiça pode até demorar, mas ela chega. E quando chega, não tem pra onde correr. Nos vemos no próximo vídeo. Fui.